Oi gente, tudo bem? Tô de volta aqui no canal e esse vídeo aqui eu vou fazer um tipo de continuação do meu vídeo sobre o meu parto, né, que eu fiz. Eu postei há um tempo aqui no canal meu relato de parto. Foi um vídeo que teve bastante view, eu espero ter ajudado, né, vocês com esse vídeo e ter acalmado o coração de muitas gestantes, né, que terão um bebê nesse hospital onde eu tive. E aí teve até um comentário com algumas perguntas, algumas dúvidas, e eu achei legal fazer um vídeo respondendo essas perguntas, porque pode ser dúvidas de outras pessoas também. E além das perguntas do comentário, eu vou falar outras coisas também que eu acho interessante falar, sobre como foi meu pós-parto no hospital, como que eu fui tratada, né, como foi o atendimento, comigo e com o bebê, com o acompanhante, com todo mundo. Então, nesse vídeo aqui eu vou colocar alguns pontos, assim, pra ajudar realmente quem tá buscando informações, né, sobre esse hospital e como que é o parto lá. No vídeo de relato de parto, eu falei até o momento que a gente foi pro quarto, né? Depois disso, né, o bebê, ele ficou o tempo todo, né, o meu filho ficou o tempo todo comigo no quarto, né? Os únicos momentos que ele saiu do nosso quarto, né, por alguns minutos foram os momentos que ele foi fazer alguns testes lá, que eu vou falar mais pra frente aqui. Mas de resto não teve. Inclusive, depois que ele nasceu, toda a parte que a pediatra examinou ele e fez todos os testes lá iniciais, foi tudo na sala de cirurgia junto com a gente, com meu esposo acompanhando tudo. Então isso é uma coisa que eu achei boa lá. Então, o tempo todo que eu estive no hospital, o meu filho ficou comigo o tempo todo no quarto. Uma pergunta que fizeram no comentário é sobre se o acompanhante pode ficar o tempo todo com a gestante e se pode levar doula. Sobre o acompanhante, no vídeo de relato de parto eu falei que meu esposo ficou comigo todo o tempo, né, do parto. O único momento que ele não ficou comigo foi a hora que eu fui pra sala de cirurgia tomar anestesia pra cesárea, né. Eu não sei porquê, qual o motivo que ele não podia ficar comigo nesse momento, mas foi o único momento que ele não pôde entrar na sala, mas depois que eles me anestesiaram e me deitaram na maca, ele entrou e acompanhou a cesárea também, todo o processo. Foi o único momento, mas de resto, o acompanhante, né, sendo o pai da criança ou outra pessoa que você deseje, pode ficar com você o tempo todo durante o parto. Eles dão aquela roupa esterilizada para ele usar, né, para ficar lá nos ambientes com você e tá tudo bem. Sobre a doula, também não tem impedimento, tá, gente? Inclusive a doula, ela não pode ser impedida porque ela é uma profissional ali que tá te acompanhando. Inclusive eu recomendo, se você puder, que você contrate uma doula, né? Eu falei no vídeo também que esse foi um dos meus arrependimentos, né? Não ter contratado uma doula, teria me ajudado bastante. Então, se você puder, eu recomendo que você contrate, principalmente se você for ter o parto com a equipe de plantão, né? Por mais que eu tenha gostado muito da equipe de plantão, obstetra e tal, a doula ela vai te acompanhar, né, de forma individualizada. Ela vai te ajudar com o alívio da dor, vai te ajudar com outras coisas. Então, se você tá pensando em contratar uma doula, fica tranquila, porque ela pode ficar com você o tempo todo também. A outra pergunta foi sobre visita, né, no hospital. E lá pode visita 2 pessoas por vez, tá? No quarto. Então, no nosso caso, a gente recebeu só 2 pessoas mesmo, né? Que foi a minha sogra e a bisavó do Oliver. Foi rápido também, eu não queria receber muita gente, até porque era um pouco longe o hospital. Mas eu também não queria visita. Mas se você quer receber a família, alguém lá, você pode receber, desde que respeite essa regra de ser 2 pessoas por vez no quarto, né? Isso no meu quarto, porque o meu quarto era dividido, né? Então tinha mais uma pessoa no quarto. Eu não sei se lá tem opções de quarto individual, aí eu acho que vai depender muito do plano de saúde, né? Mas no meu caso, eram 2 pessoas por vez pra visitar, né, a gestante e o bebê. Aí falar sobre o atendimento no pós-parto, o que eu achei. Bom, primeiro eu vou falar sobre a refeição, né, a comida, né, lá pelo plano de saúde, né, teve a refeição tanto pra mim quanto pro meu acompanhante. Então, todos os dias que nós ficamos lá, meu esposo também teve as refeições, café, almoço, janta e ceia. Foram 4 refeições que eles dão lá. Então, a comida eu achei boa, né, normal. A minha comida era diferente da comida do meu esposo, né, a comida dele era uma comida mais normal, e a minha era como se fosse uma dieta, né, mais saudável, por eu estar no pós-parto, ter perdido sangue e tal. Eles fizeram uma dieta diferente pra mim, mas bem servido, ficamos bem alimentados todos os dias. Então, quanto a isso também eu achei que foi uma coisa boa. Sobre a equipe que me atendeu.
Algumas enfermeiras, eu admito que eu não gostei muito da maneira como elas me trataram. Algumas eu achei um pouco grosseira, um pouco sem muita simpatia, digamos assim. Mas isso aí eu acho que não tem muito como controlar, né, no hospital, porque, né, tem muita gente. Tem gente que, às vezes, é o perfil da pessoa também, né, ser mais séria, ser mais na dela. Mas em alguns casos eu achei que foi grosseria mesmo, a forma como me trataram. Mas foram, assim, casos bem raros, bem específicos. A maioria das pessoas que foram me atender, enfermeiras que foram no quarto, eu gostei do atendimento, médicas, pediatras. Inclusive lá eles têm também as enfermeiras que cuidam da parte de amamentação. Então elas vão no quarto de tempos em tempos para ajudar com a amamentação. No meu caso, elas viam, me ajudavam com a posição, com a pega, né? Perguntava como é que estava a produção, como é que eu estava me sentindo, tudo isso. E às vezes eu até chamava elas para me ajudarem lá, né? Por ter alguma dificuldade no meu bebê e tal. Então eles têm também essa equipe de amamentação lá que eu achei bem legal. Um serviço muito importante, né, nesse momento. E fora todo o resto da equipe, né? Pediatra que vai sempre lá explicar as coisas. A obstetra também, ela passa pra visitar também depois, pra ver como você tá, né? Fazer todas aquelas perguntas. A enfermeira traz a medicação também pra gente, as horinhas certinhas, no quarto. Então, assim, eu achei um bom atendimento lá. Nós ficamos no hospital. O parto foi na terça, nós viemos embora na sexta. Então, ficamos praticamente 3 dias. Sem contar com o dia do parto, foram 3 dias quase. Na sexta-feira nós viemos embora, acho que devia ser umas 11 horas da manhã, por aí. Nós ficaríamos só 48 horas, deveríamos ir embora na quinta-feira. Mas o Oliver teve uma questão que ele não estava fazendo xixi, né? Não estava urinando. Então era um impeditivo para dar alta para ele. Então por causa dele, eu fiquei mais tempo lá. E aí eles ficaram em observação, né? Ficaram monitorando ele. O Oliver, ele teve que tomar fórmula na maternidade, porque ele, por ser um bebê muito grande, né, bebezinho, como eu falei no outro vídeo também, ele tinha a questão da glicemia. Então, de horas em horas, ele via medir a glicemia dele e tava ficando baixa, não tava ficando numa quantidade boa, né, adequada. Então, eles tinham que complementar com a fórmula para evitar que ela ficasse caindo, né, a glicemia. Então, ele tomava essa fórmula, mas ainda assim, ele não estava urinando, né. Ele urinou depois de 48 horas. E se passasse disso, eles iriam colocar ele na UTI neonatal, iriam internar ele, né? E eu tava desesperada, não queria que isso acontecesse, não queria deixar meu filho lá. Porque eu teria alta e ele ficaria lá. E eu não queria que ele ficasse. Mas aí no limite, sabe? Dando 48 horas, o Oliver fez xixi, né? E aí a gente conseguiu ter a alta no outro dia pela manhã. Que ainda ficaram em observação, né? Pra ver como ele ia ficar. E aí tivemos a alta na sexta-feira. Então nesses 3 dias, nesses quase 4 dias que a gente ficou lá, nós fomos bem tratados, bem alimentados, não tenho o que reclamar sobre isso. Só o que eu falei, né? Questões pontuais de alguns profissionais que eu acho que já, né, foge um pouco do controle ali. Mas a maioria me entenderam muito bem. Agora eu vou falar sobre os testes que o Oliver fez. Lá ele fez o teste da orelhinha, que inclusive deu alterado e pediram para refazer depois de 15 dias, e eu fiz isso. Fizeram o teste do coração. O teste do coraçãozinho deu tudo certo. Fizeram o teste da linguinha também, do freio da língua, e também deu tudo certo. Lá eles não fazem o teste do pezinho, né? E o teste do pezinho, ele deve ser feito entre o 4º e o 7º dia de vida do bebê, preferencialmente. Você pode fazer depois, mas para ser um resultado mais exato, né, mais certinho, ele tem que ser nesse período. Isso eu achei uma coisa ruim, né, porque nós ficamos no hospital 4 dias quase, né, 3 dias depois que ele nasceu. E então, assim, ficou muito apertado para eu conseguir fazer o teste do pezinho. Então eu tive que agendar num laboratório, né, para poder fazer com ele, e acabou que passou um pouco desse prazo aí, né. Ainda serve, né? Ainda é bom fazer, mas o ideal é que você faça até o 7º dia de vida do bebê. E eu acho que muitos hospitais, eles já fazem esse teste quando nasce. Isso eu achei uma coisa negativa lá, de não ter esse teste do pezinho. A questão das vacinas, né? Alguns hospitais, eu sei que eles dão a vacina antes de o bebê sair, né? As primeiras vacinas. Eu sei porque eu falei com algumas amigas que tiveram bebê no SUS, inclusive, e o bebê já saiu de lá vacinado. Lá eles não dão essas vacinas. Mas não é uma questão que eu acho que é obrigatória, né? Então, a gente deu no posto mesmo, depois de uns dias, que são as primeiras 2 vacinas que o bebê toma, né?
depois que ele nasce. Então lá eles não dão essa vacina. Então foi isso, eles pediram pra refazer o teste da orelhinha e eu refiz depois de 15 dias. E eu acho que foi a única coisa que faltou. Ah, a certidão de nascimento também. Em alguns hospitais, eu acho que a maioria do SUS também, ele já tem como se fosse um cartório lá dentro, né, do hospital. E aí você consegue ir lá levar aquela via amarela. É um documento com informações de bebê nascido, mas não é a certidão ainda. E aí com essa via amarela, você vai fazer a certidão de nascimento do bebê. Então a gente teve que ir no cartório depois fazer. Outra pergunta que fizeram foi sobre a questão das roupinhas para levar, né? Quantas roupinhas do hospital pede e tal. Algumas maternidades, elas têm uma listagem de coisas para levar para o bebê e para a mãe, né? A mala de maternidade. Mas eu pesquisei muito com as minhas amigas que tiveram bebê mais recente, assim. E também eu vi na internet, em sites de pediatras, né, lugares assim. Eu vou até colocar aqui na descrição do vídeo um dos sites que eu pesquisei, que você pode ter um norte lá pra ver o que você pode levar, o que precisa no dia. E aí sobre a roupinha de bebê, eu vou fazer um outro vídeo depois falando o que eu levei, o que você deve levar ou não. Esse vídeo aqui é mais para explicar mesmo essas dúvidas que eu acho que vocês podem ter sobre o hospital, sobre o atendimento, sobre o pós-parto. E vai ser um vídeo curtinho mesmo, só para poder esclarecer essas dúvidas e eu espero que ajude vocês, tá? Bom, é só isso mesmo. Se você gostou desse vídeo, te ajudou, clica no gostei, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e eu vou deixar aqui no final do vídeo o vídeo que eu postei sobre o meu parto para você poder assistir também e ver mais detalhes sobre todo o parto no hospital. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.